Eu amo a Deus porque Ele me amou primeiro. Pode sentar. Eu só não consigo explicar para você por que Ele escolheu amar pessoas como eu e você. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26, Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e as escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Como alguém pode escolher as coisas tão loucas assim? Como que Deus pode escolher pessoas tão pecadoras como eu e você? Eu vim hoje compartilhar com você um pouco desse amor que eu senti de Deus. E eu quero, nesse momento, que você entenda que a história que eu vou contar para você não é um grande exemplo a ser seguido, mas é um grande exemplo a ser visto. E como diz a Cristo, para que vejam a Ti e glorifiquem ao meu Pai que estás nos céus, porque só pelo amor de Cristo que eu posso estar hoje aqui falando para você. Eu sou um baiano, nascido no sul da Bahia, mas criado em Brasília. E os meus pais, eles foram a Brasília em busca de novas oportunidades. Eu tinha 2 anos, quase 3 anos de idade, quando os meus pais foram a Brasília. Quando chegamos lá, nós tivemos que morar nas cidades periféricas de Brasília. Não tinha muita coisa. Aquele lugar não tinha muito a oferecer. E então nós moramos na favelinha do Areal e esticamos as nossas tendas ali na cidade do Areal. E a nossa primeira casa foi uma casinha de lona e madeira. E o chão batido. Assim, chão mesmo. A minha mãe, ela varria aquele chão, parecia que não era de terra. E logo depois, passou o tempo, meu pai ficou rico. E construímos uma casa de madeirite agora. E casa de madeirite, naquele momento ali, era coisa granfina. Eu não entendia nada do que eu estava vivendo ali. Sabe por quê? Porque eu cresci em meio às mazelas da vida e era muito feliz. Eu me lembro que com 8 anos de idade, não tinha nem luz e nem água encanada nessa cidade. Então era o caminhão-pipa, passava nos túneis colocando água, e era água que era utilizada para tomar banho, para cozinhar. E a luz era na vela e na lamparina. E a minha maior diversão com 8 anos de idade era tomar banho na caixa d'água dos outros para não sujar a água da minha mãe. Só que vinha fogo cruzado de lá, né? Outros vinham tomar banho na nossa caixa d'água. Daí crescem as grandes rixas de facções. Estou falando para você. E o tempo foi passando, e se tinha algo que eu sempre fui, foi observador. Eu observava ao meu redor e era constante a venda de drogas, tráfico de drogas naquele lugar, corpos sem vida. E a criminalidade não começa quando alguém se caracteriza e coloca uma arma na mão. A criminalidade começa quando você, com 8 anos de idade, entra no mercado com uma Havaianas velha e sai com uma novinha sem ninguém saber. Quando você entra, come naquele mercado ali, porque você quer comer alguma coisa diferente, e ninguém percebe que você comeu. E eu, quando criança, tinha uma estratégia muito fera para encher a barriga nos mercados alheios.
Eu entrava e o meu sonho era comer passatempo. Biscoito passatempo. Minha mãe não tinha condições de comprar um biscoito passatempo. E o meu sonho era comer um biscoito passatempo. E eu entrava nas fileiras do mercado, e aí eu abria o pacote de biscoito, só que eu deixava ele lá. Eu colocava um biscoito na boca e ia para a área dos frios, dos iogurtes, porque meu sonho também era tomar um iogurte diferente, que é uma coisa boa. Então eu abria o iogurte bem pouquinho assim e molhava o biscoito. Estava na boca. E dava uma volta. E depois fazia esse processo até a barriga ficar cheia. Isso era uma arte, meu amigo. Só quem tinha um dom conseguia fazer isso e sair sem ser percebido. Meu sonho era comer bis. Porque minha mãe comprou bis uma vez, mas assim, esse bis, essa caixinha de bis para eu e para o meu irmão durou quase 2 meses. Porque assim, ó, almoçou, é um só, viu, filho? Então, nesse dia, teve um dia que eu entrei no mercado e coloquei nas calças uma caixinha de bis e fui para o campo de futebol, assim, que era terra pura, e me droguei de bis. Enchi a cara de bis nesse dia. O problema é que o tempo vai passando e a gente já não entra mais no mercado para comer mais. E então meu pai foi embora de casa. No momento mais complicado foi quando a gente tinha muitos sonhos. E aí ele saiu. Ele saiu e minha mãe teve que cuidar dos filhos em meio à vulnerabilidade tão tremenda como era aquela. E minha mãe sempre foi cozinheira a vida inteira. Então ela cozinhava na casa das pessoas, ela cozinhava, ela era merendeira numa escola, então muita coisa que a gente comia em casa ela trazia de lá para ajudar a manter. Era uma bênção. Era uma bênção. Só que ela sozinha não ia conseguir. E minha mãe era adventista do 7º dia. Meu pai fazia um esforço muito grande para ser. Enquanto num pôr do sol minha mãe colocava um hino para tocar, o meu pai chegava e queria ouvir Gino e Geno, Mato Grosso e Matias, José Rico Milionário. Era difícil lutar aí, né? A minha casa era um grande conflito. E quando ele foi embora, foi até bom. Mas de outra perspectiva não foi bacana, não foi tão legal. E eu lembro que eu ia para a igreja, minha mãe ela era daquela crente terrorista. Você conhece crente terrorista? Não conhece? Aquela assim, amigo, você vai para a igreja, querendo ou não. Sem o dedo ou não, sem o pé ou não. Minha mãe me ensinava a Bíblia. Teve um dia que minha mãe me ensinando a Bíblia em casa, ela falou, filho, no culto, abre Êxodo 20. E eu abri em Êxodo 20, eu tinha uns 9 anos de idade. E aí ela fez eu ler Êxodo 20. E depois que eu terminei, ela falou, filho, lê de novo. E eu olhei para minha mãe, tá bom. Só que eu não tinha coragem de falar nada para ela e contestar, porque naquela época a nossa boca ia parar na nuca. Hoje em dia não, o pessoal grita com mãe, fala com mãe, desobedece pai e mãe. Hoje em dia a coisa está difícil. Mas assim, naquela época era assim, minha mãe me criou assim. E quando eu li a segunda vez, ela olhou para mim, filhão, de novo. Eu comecei a desconfiar, será que ela está louca? 3 vezes Êxodo 20. E quando eu terminei de ler a terceira vez, ela falou, filho, só mais essa vez. Eu falei, não mãe, desse jeito não dá. Ela falou, só porque falou? Você vai sair daqui só quando falar os 10 mandamentos de memória. Meu amigo, nessa hora eu odiei a Cristo. Eu falei, o Senhor fez alguma coisa na cabeça dessa mulher, porque não queria ir para a igreja, as coisas começaram a ficar pesadas, sabe? E aí, amigo, eu estava na igreja, e assim, era uma igrejinha pequena, então passava aqueles carros de som na porta, e olha, se tem uma coisa, uma evidência de se você está longe de Deus ou não, é quando as coisas que se passam fora daqui te chamam mais atenção. E eu lembro que eu estava lá sentado, ouvindo glória, glória, aleluia, mas passava, sabe, aquele carro de som na porta tocando Bonecão do Poço. Um funk famoso da época. Dança da Motinha. Ou então passava tocando ali Cavaleiros do Forró.
E no meu coração eu pensava, o que eu estou fazendo aqui, cara? O mundo está tocando lá fora. Então eu deixei de estudar. E eu parei na 5ª série. E depois que eu deixei de estudar, eu conheci um mundo. E esse mundo foi poderoso. Eu nunca conheci algo mais poderoso na minha vida do que esse mundo. Porque as escolas, elas já me rechaçavam. Em casa, eu era um menino levado. Mas teve alguém que chegou para mim assim, bateu nas minhas costas e disse assim, ó, irmão, eu tinha 11 anos, você é sujeito homem, moleque doido, você é o cara. E me deu uma pistola 380 com 16 tiros. E todo o ódio que eu tinha no meu coração, eu comecei a viver de maneira livre. Porque eu me lembrava das pessoas que me humilhavam. E eu me lembrava das pessoas que humilhavam a minha família. Mas eu era uma criança, amigo. Eu ainda gostava, sabe, de buscar taleta no córrego para fazer minha pipa. E soltar pipa. E na minha época de pipa, se você comprasse pipa, você era um desrespeitado na quebrada. Quando via aquela pipa do piu-piu no ar, ninguém respeitava o cara. Pipa comprada, irmão. Qual era a nossa... A gente matava a aula, cheirava a cola no córrego e pegava as taletas, fazia pipa, e cada um tinha um jeito de fazer pipa. A minha era aquelas tesinhas assim, outros era a cor da Jamaica. Quando via lá, falava, aquela pipa ali é fulano que está soltando pipa. Aí o cara... Só que minha mãe, crente, quando ela via a minha linha com cerol, o cerol comia. O tempo foi passando, meu amigo, e as coisas começaram a deixar a sua inocência. E eu entrei no mundo da criminalidade. E comecei a viver a vida que eu quis viver. Sabe o que é poder? As pessoas hoje olham para pessoas que viveram vidas assim ou que estão vivendo e dizem, sabe o quê? Isso é um vagabundo. Concordo plenamente. Absolutamente. Mas ninguém para pensar no contexto da vida daquela pessoa. E sabe, alguém te dá poder e te dá senso de pertencimento, porque para você que não vale nada e que nada tem, agora você tem uma sigla para defender, você tem um nome para defender, você tem uma família que você faz parte, como você aqui se sente parte do corpo de Cristo na igreja, pessoas que não fazem parte da nossa comunidade, sentem-se parte daquelas comunidades diferentes. Isso foi poderoso para mim, só que o tempo passou. E as coisas começaram a ficar cada vez piores. E eu não vou falar para você o que eu fiz de errado. Eu deixo todo mundo frustrado, pastor Romero. Mas eu vou dar um dado para você. Até os meus 16 anos de idade, eu tinha mais de 26 passagens pela Delegacia de Polícia Civil. Eu tinha 4 passagens pela FEBEM em Brasília. A minha vida era viver a minha infância atrás de grades e atrás de balas, por todos os lados. E uma vez a polícia cansada de me prender, a polícia me levou para um lugar escuro chamado Pesque Pague. Era umas 10 horas da noite. E o policial me ajoelhou no meio do mato e puxou uma pistola da cintura por baixo do colete, que não era a pistola de trabalho dele. E naquele momento eu falei, aqui acabou para mim, mas também... E a única coisa que eu pensava era na minha mãe, cara. Eu pensava na minha mãe. Só que sabe aquelas velhas bicudas? Eu vou usar algumas palavras aqui, você não se escandalize, tá? Aquelas mulheres ali que ficam olhando a vida dos outros na cidade. Ela sai para varrer a porta de casa para olhar a vida alheia, para ficar comentando... Pois esse povo, ele também... Essa mulher salvou minha vida um dia.
porque a sirene ficou ligada, não o barulho, mas, sabe, as luzes, e ela abriu a janelinha dela e fazia um barulho, a janela dela fazia aquele barulho, e os policiais viram, e o cara falou, sujou, irmão, vamos levar para a delegacia. E aí eu falei, cara, que velha abençoada. Amigo, as coisas não estavam fáceis, porque quando eu comecei a viver esse tipo de vida, eu cheguei a pensar que tinha nascido para aquilo ali. Eu cheguei a pensar que tinha nascido para aquilo. Mas eu conheci um amor diferente. E esse amor foi através de pessoas totalmente diferentes de mim e da minha realidade. E eu tinha ficado uma temporada agora recluso, e agora fui para o semiaberto, e no semiaberto eu passei mais um ano saindo os finais de semana, e nessa época eu tinha quase 18 anos já. E eu liguei para minha mãe quando saí do fechado para o semiaberto, e falei, mãe, eu estou saindo agora os finais de semana, e eu estou indo para casa. Então, deixa aquela comida bacana pronta, eu quero tomar um banho quente e voltar a utilizar normalmente o banheiro. Coisa simples, né? E aí a minha mãe falou assim para mim, que horas você chega, meu filho? Eu falei assim, mãe, eu chego 9 horas da manhã aí na cidade, do sábado. Filho, essa hora eu já estou na igreja. Então, você já sabe, tem que passar na igreja, pegar a chave e ir para casa. Eu falei, negativo. Aí não tem negócio. Não tem negócio. Deixa a chave na vizinha. Como é que eu vou deixar minha chave na vizinha? Eu falei, mãe, deixa a chave na vizinha. Eu não vou deixar a chave na vizinha, esse povo pode entrar lá em casa. Eu falei, mãe, quem é que vai entrar lá em casa? Quem é que vai roubar lá em casa? É a gente que rouba os outros. Já nesse momento era meu irmão traficante, meus primos traficantes. Quem é que ia mexer com essa família? E o mal que eu comecei a trilhar, agora estava se enraizando em outras pessoas da minha família. Quem é que ia mexer com essa família? E aí minha mãe deu um grito no telefone que eu lembrei da boca torta, irmão. Eu falei, eu vou lá pegar a chave. E eu saí no sábado pela manhã, coloquei minha mochilinha nas costas do semiaberto. E eu vou dizer para você assim, não se escandalize, tá? Mizuno no pé, tatuagem nas pernas, aquela bermuda folgada mostrando a cueca, aquela camisa folgada, aquela prata no pescoço, aquela prata nesses 3 dedos aqui, um boné e um bigodinho de ladrão de bicicleta. E eu comecei a andar, e andando de um jeito que você não imagina. Minha mãe chamava de demônio do espírito penso. Por quê? Porque você já viu que todo bandido, traficante, ele anda assim com a cabeça meio torta, meio ameaçando as pessoas. E eu cheguei na porta da igreja, tinha uma irmã lá, e eu falei, e aí, irmã? A irmã tomou um susto, pensou que eu ia assaltar ela, cara. Eu falei, calma, irmã, chama fulana aí que eu quero falar com ela. Aí sai a minha mãe, me dá um abraço forte, eu dou um abraço na minha mãe, e falei assim, mãe, cadê a chave de casa? Eu quero ir para casa. Ela pegou a chave da bolsa, entregou. Quando eu segurei a chave, ela deu uma seguradinha e falou, meu filho, já está aqui, né? Irmão, vou te traduzir, o nome disso é casinha, arapuca. Isso aí só criminoso que faz. E eu pensei que era criminoso, inteligente, bandido, malandro. Minha mãe fez uma casinha para mim, irmão. Eu via isso na cadeia. O cara falava, não, vamos ali e tal. E não voltava. E minha mãe fez isso comigo, cara. Eu me senti ofendidíssimo. A minha honra de criminoso. Eu falei, como é que eu caio numa dessa com minha mãe? E eu entrei na igreja, ela gritou comigo, eu tirei o boné, eu estava careca, com 65 quilos. Hoje eu tenho 88. Você tem ideia como é que é. E eu estava com o olho roxo, porque eu tinha tomado 3 pontos dentro do olho, com um problema que eu tive lá, um momento de muito afeto e carinho lá no semiaberto. E quando eu entrei, irmãos, a igreja toda estava olhando para mim. E quando essa igreja olhou para mim, o pessoal, eu senti um ódio. Sabe, uma das coisas que me levou para o mundo da criminalidade foi o ódio. O ódio, irmão. Eu tinha ódio constantemente. E eu usei drogas.
maconha, cocaína, cola, tiner, bala, LSD, êxtase, doce, haxixe. E na época em Brasília não existia crack, era merla. Era o crack em pasta. E aquele cara que um dia me abraçou e falou que eu era sujeito homem, ele sabia o que estava fazendo, porque os meus pais trabalhavam com cobrador de lotação, motorista, minha família. Então, eu aprendi a dirigir com 10 anos de idade, muito cedo. Por quê? Eu esperava eles chegarem à noite, 11 horas, para lavar o carro, para poder estacionar, dar uma voltinha e ganhar 5. Era isso. Então, comecei no mundo da criminalidade, pegando um carro com 180, 200 quilos de droga de um lugar e levando para outro e ganhando isso em drogas. E eu era um menino de 12 anos que tinha acumulado 10, 12 quilos de drogas escondidas, como pagamento daquilo que eu estava fazendo. E olha, você não sabe que status é esse. Você ter 12, 13 anos de idade com 12 quilos de drogas em sua mão. Meu amigo, eu comecei a comprar o que eu queria, viver o que eu queria. Eu ia nas festas da Mais.com, lugar que só entrava maiores de 18 anos, e festa onde favelado não entra, e eu chegava lá esbanjando dinheiro, pagando para entrar, silenciando pessoas com dinheiro corrupto, que causava dor, sofrimento às pessoas. E quando eu entrei nessa igreja, que a igreja olhou para mim, eu senti ódio no meu coração, porque o olhar do povo não era um olhar de seja bem-vindo, feliz sábado. O pessoal olhava, e você sabe quando você encara um bandido, como é que ele faz, né? Tu encara o bandido, ele está olhando o quê, irmão? E eu passando no corredor da igrejinha pequenininha, os irmãos me olhando, e eu falando para o irmão, está olhando o quê, irmão? E tu, irmão, está olhando o quê, meu irmão? O que foi, cara? Perdeu a noção? E minha mãe puxando, eu falei, esse povo aqui, mãe, povo preconceituoso, hein? Povinho aqui, só Jesus, hein, na vida deles. E minha mãe me puxando, bora, eu falei, esse povo aqui merece uma taca. Esse povo aqui não é de Deus, não. E ao invés de eu entrar na igreja e ficar feliz, o meu coração se encheu de ódio. E eu sentei no terceiro banco da igreja. E quando eu olhei para o lado, eu vi um anjo. Amém? A mulher mais linda da igreja estava lá. Meu amigo, que mulher maravilhosa, cara. Bonita, perfeita. Eu falei assim, meu Deus. E olhei para minha mãe e falei assim, mãe, não era assim? Eu falei, como é bom louvar o Senhor Jesus aqui na igreja. A minha mãe, conhecendo os filhos que tem, já me puxou e falou assim, fala, o que foi? Eu falei, não, a igreja da mãe está boa. Está boa. Se eu soubesse a mãe... E se tem uma coisa que, mãe, se a sua mãe é cristã, você precisa saber, todo mundo sabe da tua vida, cara. E dos teus problemas. Porque ela vai nas reuniões de fofoca intercessora... Aí ela vai lá, aí ela começa a contar o que está passando na tua vida, jovem problemático. E aí ela falava, meu Deus, irmãos, orem, meu filho saiu no DFTV de novo. Os irmãos nem a matéria tinham visto, eu acho que buscava procurar para ver o que aconteceu. Meu filho fez isso, aquilo outro, está preso de novo, está aí de novo, está aqui de novo. Por isso que os irmãos estavam me olhando daquele jeito. E aí quando eu falei para ela, ela falou assim, mãe, quem é aquela moça ali? Eu falei para ela, aí minha mãe falou assim, aí eu falei assim, vou me casar com ela. Aí minha mãe falou, meu filho, o pai dela é policial militar. Meu irmão, na hora eu me benzi, eu falei, o sangue de Jesus tem poder, irmão. Porque se tem uma coisa que o bandido ele é crente em Deus, você pode ver, ele tem problema aqui com outra quebrada, que quando vai a matança acontecer, ele fala, não, fé em Deus, hein, irmão, vamos lá, que Deus vai nos abençoar. Vamos lá para o assalto ao banco lá, vai dar tudo certo. Ele é crente em Deus. Eu vou falar para você à tarde uma coisa. E quando a minha mãe disse aquilo, eu desanimei, amigo. Eu falei, não, minha irmã, isso aí não é para mim, não. Só que a irmã levantou e foi tomar água e deu uma sede muito grande também.
E nessa sede que me deu, eu cheguei lá, a irmã está colhendo a água. E eu cheguei caminhando daquele jeito que eu já te expliquei. E ela está lá colhendo, eu cheguei junto, eu falei, vamos lá, se ela disser isso, eu vou falar aquilo. Se ela espanar, eu vou fechar a cara. Se tal, eu fui criando as possibilidades. E ela estava lá colhendo a água, e eu cheguei para ela, eu falei assim, aqui está no papo, irmão. A gente aqui é pegador. Pega todo mundo, convence todo mundo, tem dinheiro, tem tudo. Aqui é nós. E aí eu cheguei nela e falei assim, e aí? Como é que é mesmo, irmã? Quando é que é os frevos da igreja aqui, as festas? Vocês têm festa aqui? Quando é que tem festa? E ela me olhou do pé à cabeça com nojo e disse assim, é verdade que você está preso? Eu vou falar uma coisa para você. Tem irmã que só porque tem Jesus no coração fala o que quer, né? E na hora eu falei assim, ó irmão, deixa eu te falar logo um negócio aqui para você ficar ligada. Fiquei ofendido, mexeu Fiquei ofendido. E aí ela falou assim, e eu disse assim para ela, eu falei, ó, é verdade. Só que é tudo forjado, eu sou inocente nisso aí. As pessoas forjaram, crime que não cometi, assumir crime dos outros, isso aí não tem nada a ver. O meu estilo é estilo favela, isso aqui não quer dizer que eu sou um cara do mal. Isso aqui é favela, irmã, favela é favela. Esse é meu estilo, esse sou eu, essa é minha vida. E acabou-se. Ela pegou e saiu. E aí no outro final de semana liguei para minha mamãe, estou chegando aí para pegar a chave, fica tranquila. E aí eu cheguei e fui com um cisnezinho dobrado, papel, que eu sei assim fazer várias artes, tá? Um cisnezinho dobrado de origami. E cheguei na igreja, entreguei para a irmã, e quando ela recebeu aquilo, ela deu um sorriso. Irmão, ela deu um sorriso, amigos, que eu fiquei apaixonado por ela. No primeiro momento era só coisa ruim do coração, mas nesse momento estava, sabe? E eu fiquei apaixonado por ela, porque para eu ganhar um sorriso daquele, no mundo que eu vivia, eu tinha que ter pelo menos 50 gramas de pó, um pente cheio, um carro ou uma moto, no mínimo. Pedaço de papel. Fez a irmã sorrir. Você que é cristã, você é diferente demais. E a sua diferença não está no seu exterior, mas está no caráter que você carrega de Cristo Jesus. Que tremendo. Eu me apaixonei. E aí eu peguei aquele malandro velho, querendo conquistar, né? E eu falei assim, e ela disse, você comprou aonde? Eu fiquei super ofendido. Eu falei, foi eu que fiz, irmã. Como que comprou? Está ficando doida? Eu que fiz para você e passei todos os dias dobrando cada pedaço de papel, imaginando esse sorriso lindo que eu estou vendo agora. Pode anotar, varão, essa aí. Vai dar. Quando eu falei isso para ela, ela se apaixonou, irmão. Só que o pai dela soube. E sabe o que ele me disse? Só coisa boa. Cara honesto, trabalhador, minha filha tem um grande futuro. Tudo ao contrário disso aí. Eu queria encerrar esse momento contando para você, e vou pedir permissão para 3 minutos mais, pastor. Como que Jesus tem poder de transformar corações criminosos, gente ruim, gente que odeia, gente que vive uma vida totalmente contrária à nossa vida hoje. E nessas idas na igreja, Deus começou a tocar meu coração. Eu já não ia mais para me encontrar com ela. Mas eu me lembro que eu chorei 6 meses na igreja, me arrependendo de todos os pecados que eu tinha cometido. Até um glória, glória, aleluia fazia eu chorar, irmãos. E logo ela engravidou, que eu não valia nada mesmo. E o pai dela botou ela para, sair. E ela foi morar lá no barracão da felicidade.
Só que eu ainda estava preso. E quando eu saí de condicional ainda, fiquei mais 3 anos cumprindo, assinando todo mês. Só que agora eu fui vender din-din em sorvete para manter a minha família, porque Deus tinha transformado, ou melhor, começado uma transformação no meu coração. Só que o crime estava lá, meu irmão estava lá, dinheiro, primo lá, todo mundo lá. E eu ouvi assim, cara, que vida é essa? No sol quente, se humilhando. R$1 e R$1. Você é favela, irmão. Você nasceu para isso aqui. Nós somos isso aqui. Ninguém vai tirar isso aqui de nós. Não existe. E eu ouvia de algumas pessoas assim, amigo, quem é do mar não enjoa. Mas eu tinha uma mãe de joelhos por mim. E eu comecei a vender din-din sorvete nas ruas, nos semáforos. E logo depois Deus colocou algo no meu coração de estudar em uma universidade adventista. Só que eu tinha parado na 5ª série. Tinha voltado a estudar dentro do sistema. Que base eu tenho acadêmica para estudar? Então eu me tornei um colportor evangelista, amém? E meu amigo, eu comecei a vender nas bocas de fumo da minha cidade. E eu chegava em cada boca de fumo da onde que eu tinha criado. Onde que eu fui criado. E quando eu dizia assim, eu vou para uma universidade estudar. O Léo, finado amigo meu, dizia assim, tu vai estudar o quê, rapaz? Tu não vale nada, cara. Tá aí na igreja aí por causa de mulher. E aí eu mudei o discurso. Sabe qual é o discurso que eu tinha agora nas bocas de fumo? Eu falava assim, irmão, como é que é? Tá todo mundo de boa? Já fumou um? Tá sossegado? Todo mundo doidão? Estou vendendo o livro aqui, sabe para quê? Olha o argumento. Vou representar a quebrada lá na UAP, na Argentina. Ah, os caras ficavam poderosos, irmão. Como é que é? Tu vai para a Argentina, irmão? Tu vai descer para a Argentina mesmo? Vai representar a quebrada mesmo? Eu falei, estou falando para você, compadre, que eu vou. Tu não vai dar mole lá não, né, irmão? Eu falei, tu já viu eu dando mole aqui no crime, compadre? Tu acha que eu vou dar mole num negócio desse aí? Meu irmão, os caras compravam de 5, 10 livros. E era à vista, viu, irmão? Primeiro mês, vendi R$28 mil em livros. Eu chegava na associação, todo mundo, meu Deus, você comportou quanto tempo? Eu falei, não, a primeira campanha. Rapaz, você está vendendo aonde? Deus é bom, irmão. Deus é bom, irmão. Deus é maravilhoso, irmão. E era só à vista, então ninguém entendia, não chegava um cheque, não chegava um cartão, mas é só à vista. Eu falei, é porque lá onde eu estou vendendo, o pessoal amarra dinheiro com barbante. Amigo, eu gosto de contar, eu escolhi na minha vida contar a minha história assim. Porque é uma história de pessoas feridas, de pessoas mortas, de uma família que ainda sofre. Que meu irmão, sendo mais novo que eu, pegou 42 anos de cadeia. Está preso há 4 anos. A minha família sofre, pessoas se feriram, ficaram para trás. Só que eu prefiro contar de uma forma que você entenda o poder de Deus e não quão ruim nós somos sem Deus. E eu desconfio de pessoas que vêm pregar ou falar da vida passada que viveu, mas que só fala daquilo que foi e de quão ruim foi nas mãos de Satanás. Amigo, eu vim falar para você aqui de um amor capaz de romper todos os preconceitos, todos os problemas e nos dar uma vida nova em Cristo Jesus. Esse é o amor que eu vim falar para você aqui. E eu quero encerrar dizendo do encontro que eu tive numa boca de fumo. Eu encontrei esse cara porque ele era um cara criado comigo. A gente matava aula junto, a gente vivia junto, a gente foi preso junto, a gente, tudo junto. Só que ele não era meu irmão de sangue. E ele estava lá na boca de fumo, vendendo.
E eu cheguei com mais 2 comportores que me acompanhavam. E os caras davam uma oferta espetacular, esses 2 comportores. Era só assim, um medo de falar. Um é pastor hoje o outro está se formando. E eles me acompanhando, e eu cheguei lá, estava o João Paulo, bigodão, bonezão, todo. Eu falei, João Paulo, estou aqui vendendo livro aqui, irmão, vou para a Argentina, vou fazer um curso superior, né, amigo? E ele falou, irmão, todo mundo está falando isso. O que se comenta nessa cidade aqui é que tu ficou doido, que vai descer para a Argentina, que vai estudar, que vai dar a volta por cima. Cadê os livros, irmão? Eu falei, o livro está aqui, quanto é que é? R$100, pagou na hora o livro. Tá aí, irmão, fortalece, é desse jeito. Só que vinha subindo um cara chamado Playboy. Playboy porque o pai dele era bombeiro e a mãe trabalhava num tribunal lá. Só que o defeito dele antigamente era comprar todo artigo roubado. Comprava som de carro roubado, rodas roubadas, tudo. E aí ele veio subindo, João Paulo falou assim, irmão, chega para cá, olha quem está aqui, o Areal está aqui, irmão, está vendendo o livro, falou que vai estudar, e estudar é fora do país. Olha a oferta do cara, é um grande comportor, irmão. E aí o outro falou assim, conversa, meu amigo, estou falando, está aqui os livros aqui, irmão, compra aí. Ele falou assim, quanto é que é? Eu falei, R$100. Aí ele falou assim, não, irmão, caro demais, não vou comprar isso aí. Aí o João Paulo falou assim, não, irmão, que é isso? Fortalece o irmão na fé, irmão. Compra aí para fortalecer, ele está na correria como manda o dia a dia. Ele falou, cara, não vou comprar esse livro aí, o que eu vou fazer com esse livro? Eu falei, irmão, dá para tua mãe, para tua tia, dá para tu quiser, irmão, compra o livro aí. E era lacrado, viu, irmão? Não abriu o livro, não. E aí ele falou, não vou comprar esse livro. João Paulo, rapaz, compra o livro, ajuda o cara aí. Ele falou, cara, não vou comprar esse livro. João Paulo falou assim, irmão, compra o livro do cara, meu irmão. Irmãos, você não sabe o que vai acontecer agora. E ele falou assim, cara, não vou comprar esse livro. Cara, tu não está entendendo o que eu estou falando. Compra o livro do cara, meu irmão. E aí eu aqui com meu coração já grato a Deus, cara. Eu falei, a chapa esquentou, o cara vai ter que comprar. Quando eu olhei para trás, estava os comportor branco. E eu aqui, ó, sustenta, irmão. E o João Paulo falou assim, tu vai comprar? Ele falou assim, cara, não vou comprar. Ele falou, meu irmão, botou a mão na pistola. Tu vai comprar o livro dele agora. Porque quando ele trazia as coisas roubadas, você comprava. Agora que ele quer ser alguém na vida, você não vai comprar? Tu vai comprar agora, meu amigo. E ele falou, quanto é que é o livro? Eu falei, agora é 120 para você. Amigos, eu queria terminar dizendo para você o seguinte, sabe, ele foi lá, voltou, pagou o livro. Mas era a única forma do João Paulo dizer para mim, sabe o quê? Eu te amo, meu irmão. Eu considero você. Eu estou do teu lado. A gente precisa entender a linguagem diferente do amor. Das pessoas que não sabem dizer amor ou eu te amo de outra forma. E numa visita a uma casa, tudo mudou na minha vida, depois desse dia. Você quer saber? Você precisa continuar firme, para que à tarde a gente possa ter um encontro com Jesus. Que Deus possa te abençoar. Mas hoje eu vim aqui dizer para você, que eu amo a Deus, mas porque Ele me amou primeiro. Olha só, hoje à tarde, ele vai contar como que ele foi escolhido pela ONU para representar os programas para as crianças e adolescentes. E como hoje ele faz um trabalho nas penitenciárias lá de Brasília. E como, quando há rebelião na penitenciária, o diretor do presídio chama ele para falar com os presos. E você precisa ouvir o que ele faz e o que ele fala para os presos. O melhor dessa história ainda está por vir.